Pessoal, aqui é o professor Rômulo da Universidade Federal de Rondônia. Estamos agora com o projeto sexta edição dos aulões do Enem e a gente faz aí um trabalho nas escolas fazendo palestras e nem tudo dá tempo de fazer lá, e dessa vez a gente vai fazer um pouco aqui no computador, em vídeo, resolvendo algumas questões para que vocês possam entender os bizus, né? Os truques, os mecanismos, como cobra, o que eu posso estudar. Então, esse vídeo é justamente as questões de literatura. Então, a gente vai focar nas questões de literatura, aquelas que não dá tempo para a gente fazer na palestra, no aulão. A gente vai fazer no computador, esmiuçar ela, entender o texto, tá? Importante você aí, pessoal aí de Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena, pessoal da região aí que a gente tem atuado no projeto, Cabixi, esse vídeo aqui para vocês e para todos os outros que também acompanham o nosso canal aqui, o canal Teolitérias. Muito importante a gente separar que a literatura, o que cobra de literatura está previsto, a gente tem que prestar muita atenção no que cobra, lá na matriz de referência, tá? Cobra conhecimento teu aí de literariedade, de literatura, o que é literatura, a gente vai ver aqui, vai responder essas questões, e também conhecimento literário, dos períodos, dos movimentos, das escolas. Importante separar isso. Não basta só ler a obra e retirar dessa obra o que ela tem de literatura. É importante também vocês entenderem esse movimento histórico, os movimentos, né, sociais, políticos que estão ligados à literatura. Ok? Não dá pra gente fazer tudo num vídeo, mas eu vou com vocês ali resolver algumas questões da prova de 2023, da última prova. A gente ainda não tem a prova atual, né? Quem dera. Vamos resolver a última prova para a gente prever, tentar projetar alguma coisa que vai cair nessa prova agora. Vamos lá? Vem comigo para a gente responder essas questões. Bem, pessoal, nesse bloco aqui a gente vai falar dos autores tradicionais, ou autores canônicos, autores estudados de modo assertivo e objetivo na escola. Então, primeiro vai ser a questão aqui 13 da prova 2023, que nós estamos analisando. Não podemos esquecer o que nós estamos fazendo aqui, analisando as questões do Enem da prova 2023 para planejar, acertar as questões da prova 2024. Quanto mais a gente fica aqui, ó, vendo as questões, mais a gente volve a terra que vai plantar a semente do nossa nota 1000 e colher a nossa tão sonhada nota excelente no Enem. Então aqui, Girassol de Madrugada é o poema do Mário de Andrade, está em Poesias Completas. Vamos logo entender que tá o poema. Sempre pensem assim, eu tô com o texto está aqui. O que ele quer do texto? Então eu vou vir aqui e vamos tentar entender o que ele quer do texto. E ele diz: perante o outro, o eu lírico, revela, na força das memórias evocadas a. Então, primeira coisa, questão típica de eu lírico, a gente tem que entender que a prova do Enem, ela vai trazer para a gente, vou abrir aqui a matriz de referência para vocês, ela vai trazer para a gente algumas habilidades específicas de literatura, e que a gente pode dividir, elas estão aqui na competência 5, vamos para lá? Então, vamos ver aqui a competência 5. Na competência 5 é a parte de literatura. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos. Quem que não lembra aí do professor na sala de aula? Qual o contexto histórico do romantismo? Qual o contexto histórico do barroco? Então, a gente vai ver quais são as 3 habilidades aqui. A primeira habilidade, que é a 15, eu gosto muito, é de relacionar o texto literário com como ele foi escrito. Então você tem, na época da proclamação da República, da libertação dos escravos, da extinção da escravidão, nós tínhamos um contexto histórico onde você teve um Castro Alves, né, fazendo sua poesia abolicionista. A habilidade 16, ela relaciona informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção. Opa, aqui que tem a coisa que você tem que ir lá no primeiro ano. Você que está me assistindo, vai lá no primeiro ano e dá uma olhada lá no conceito de literatura, os elementos da narrativa, né? Então você tem lá narrador, personagem, tempo, espaço,
como se faz um diálogo, o discurso direto livre, quando o narrador fala por si mesmo, o indireto, fluxo da consciência, e aí vai. Então, essa habilidade 16, ela vai ser propriamente dita a da nossa, deixa eu entrar aqui, da nossa questão. Por que que ele vai ser da nossa questão? Porque na questão, deixa eu abrir aqui prova. Porque na nossa questão ela está falando do eu lírico. E o eu lírico, ele é um procedimento dentro. O que que é o eu lírico? Não é o autor, pessoal. O eu lírico não é o autor. Ele é um sujeito criado pelo autor. E esse sujeito criado pelo autor, ele está se revelando perante alguém, né? Então, esse poema é como se tivesse esse sujeito criado, esse outro eu, que está falando com alguém. Ele está se contrapondo a um outro. E ele diz: teu dedo curioso, provavelmente seja essa pessoa, uma amada, uma mulher, alguém que esteja olhando, um homem. Teu dedo curioso me segue lento no rosto. Os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Opa, marquinhas, né? De tempo, a carinha ali, a carinha já com marcas do tempo. Que silêncio prenda minha. Opa, prenda minha, sinal aí de afetividade. Que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Oh, esse procedimento aqui legal, né? Então você tem um eu lírico, um sujeito, que não é o Mário de Andrade. Tá? Não vamos jogar o coitado do Mário de Andrade aqui no que ele está falando. Aqui é um sujeito criado. É um personagem, um eu lírico, um sujeito. E aí ele vai dizer: tive 4 amores eternos. O primeiro era a moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era a rica senhora. O quarto, és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Então a gente tem uma gradação aqui, né? Da evolução do sentimento dele. Ele está falando para alguém. E é uma questão dificílima. Muito difícil. Essa questão, ela é bem difícil, né? Mesmo que ela fale ali, mesmo que ela esteja tratando aqui, ó, da habilidade relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção, tá? Ela tá ligada aqui, ó. Eu lírico é procedimento, é igual narrador. Eu lírico para poesia, narrador para a prosa. Então a gente vai vir para cá. Opa, toda vida estou errando aqui, prova. Então vamos tentar encontrar. Vamos lá, aqui vai ser pelas excludentes, né? Excluindo os distratores, não, que não está aqui correto. Vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo. Não. Só foi pouquinho aqui em cima. Ele disse do dedo curioso, que passou na carinha dele, mas nada que fosse assim, vergonha, fosse tudo para a questão, né? Um investimento muito grande a gente marcar isso aqui. Indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. Eu não vi marcas de indecisão. Esse eu lírico ele está retratando um passado, ele está retratando um presente, né? Ele diz, ó, tive 4 amores eternos, né? Acho que seja isso, não. Serenidade, ele está sereno, sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Gente, eu não vou mentir para vocês, tá? Pera aí, mas antes de abrir o jogo aqui, vamos aqui. D. Frustração. Não tem frustração. Não tem frustração. Então, eu sinto que ela está entre a C e entre a E. Disponibilidade para exploração do prazer efêmero. Ou serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Questão difícil. A resposta é a letra C. E eu só marcaria a C em razão da palavra serenidade. Então você vê que esse eu lírico ele está realmente sereno. De quem já fez tudo, de quem já está tudo resolvido, não tem mais o que fazer, olhando para a sua prenda, olhando para o outro. Aí a gente tem um conceito legal aqui de língua portuguesa, de análise do discurso. Um sujeito sempre fala para alguém, de alguém ou de alguma coisa. Então o sujeito sempre fala de alguém ou de alguma coisa para alguém. Questão difícil. Marcaria a C, eu, Rômulo, marcaria a C, eu marcaria C por causa dessa questão da serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Gabarito, o gabarito aqui dessa questão 13,
é a letra C, tá bom? Então é a letra C, exatamente. Questão muito difícil. Essa questão eu errei. Quando eu fui marcar, eu errei. Mas depois eu fui tentando caminhar para entender como ela foi construída. Agora, não precisa andar muito. Nós vamos para a questão 14. A questão 14, ela tá logo aqui, ó. Não vamos andar muito, tá? Deixa eu explicar para vocês. Esse bloco agora são 3 questões de 3 escritores tradicionais. 3 questões de 3 escritores tradicionais. Depois nós vamos para 3 questões de novos escritores temáticos, étnicos, que estão ligados à questão de identidade, à questão racial, à questão do racismo, né? Que são escritores do momento, não são escritores novos escritores, mas são escritores que estão alinhados a um momento de construção, né? Então, esses 3. E nós vamos ter mais 3 questões de bônus, que são escritores já consolidados, não são tão tradicionais, eles são escritores contemporâneos, mas são consolidados, tá? Mas não são como esses novos escritores agora que você tem que ficar atento, né? Igual a Jarid Arraes, né? A Jarid Arraes. Tem uns que falam Jarid, outros que falam Jarid. A gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar. Vamos lá para a segunda questão dos escritores tradicionais. E quem deveria estar aqui, pessoal? Ou Machado ou Guimarães Rosa, os nosso topo da pirâmide, né? E ele vai trazer aqui Dão Dalalão, tá? Maravilhoso. Eu li Noites do Sertão, Grande Sertão Veredas, Terceira Margem do Rio. Esse aqui está no Noites do Sertão, maravilhoso, né? Sorupita. E no livro Corpo de Baile ele foi publicado esse livro aqui em 56. Tá? Aqui, ó. Nosso Guimarães Rosa aqui, ó. Pesquisar no Google aparece ele aqui, ó. Com a sua produção poética. Ele publicou Corpo de Baile em 56. Tá legal? O Mário de Andrade aqui, ó. Olha o nosso Mário de Andrade aqui, ó. E Mário, fez uma questão... Quer dizer, você não, né? Você fez um poema belíssimo. A questão estava um pouquinho mais difícil. Beleza? Guimarães Rosa. Essa do Guimarães Rosa, dá para a gente classificar ela aqui na matriz de referência. Vamos ver ela primeiro. Então, vamos fazer nossa leitura especial. O povoado do Ão, né? Ou dos sítios perto. O pessoal escutava a novela no rádio. Ele ouvia, aprendia, guardava na ideia. No dia seguinte, e repetia outros. Então, havia um personagem aqui que ele escutava a novela e depois ele levava a novela para o pessoal do sítio. Assim estavam jantando, vinhos do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Né? Já tinha ouvido tudo de uma vez, fugia da regra. E aí ele trazia os rádiozinhos pequenininhos de pilhas, armavam no fio de arame da cerca, mas eles queriam escutar outra vez por confirmação. Ele diz aqui, ó, a história é estável de boa, mal que a compridada, taca e não rende, explicava o Zuz do Dalberto. Soropita, que é o nosso protagonista, ele começou a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras até com clareza. Disso se admirava. Contava com prazer de demorar. Encher a sala com o poder de outros altos personagens. Tomar a atenção de todos, pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nem uns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Então você está vendo que tem o capítulo da novela, provavelmente numa linguagem normal, ou talvez culta, mas a gente tinha um Soropita que ele recontava essa novela para as pessoas do jeito dele, né? Da forma como ele fala, da forminha como ele fala. E a gente sabe que quando você pensar em Guimarães Rosa, pessoal, vocês têm que pensar do ponto de vista linguístico. O Guimarães Rosa, ele é um dos caras que inventou os neologismos, ele inventou aquela linguagem própria dele, né? Própria do vocabulário ali do jagunço mineiro, né? Do sertanejo mineiro, né? Não do sertanejo nordestino. E ele inventou todo um vocabulário muito especial. Então, se é um vocabulário especial, eu acho que eu vou conseguir responder essa questão fácil, porque eu tenho que pensar nisso. Para pensar em Guimarães, eu penso em linguagem própria, variação linguística, o que o jagunço pensa lá em Minas, a maneira dele falar.
A gente vai pegar aqui, ó, nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve-se a que. Por que o pessoal gostava tanto de que Soropita contasse? Pela qualidade do som do rádio? Não, com certeza não. Pela estabilidade do enredo contado? Não, sacanagem. Extraíram aqui esse trecho aqui para te confundir. Jogaram esse trechinho aqui só para te... Ineditismo do capítulo da novela? Não, porque eles já tinham visto. Olha aí, olha aqui que distrator aqui, ó, que você pode rasgar e jogar fora. Ele é óbvio. Jeito singular de falar aos ouvintes está aqui, ó. Jeito próprio, uma linguagem própria, linguagem mineira. Então é a letra D, questão fácil, dá para a gente captar, do Guimarães. No paradigma do Guimarães. Guimarães Rosa é linguagem própria, neologismo, específico ali do sertanejo, do jagunço. Então é isso respondido aqui com certa facilidade a questão de número 14, que é o Guimarães Rosa, o nosso escritor tradicional, canônico, que publicou essa novela em 56, e aqui é o jeito singular de falar aos ouvintes. Para a gente já ir finalizando o nosso bloco de 3 escritores tradicionais, cultuados, estudados, nós vamos lá para o Bilac. Já ouviram falar no Olavo Bilac? Não, Olavo Bilac, né? Não tem Olavo Bilac. E o Olavo Bilac é a questão 26. Vamos lá para a questão 26, é a questão muito bacana. Muito bacana essa questão aqui. Essa questão aqui é linda, eu gostei muito dela, porque ela pega uma visão do Olavo Bilac falando que no futuro, o dia de hoje, as crianças não iam mais lembrar da escravidão. Então ele diz, ó, esses meninos que aqui jogam peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, votada à escravidão e desespero. Então ele faz todo um painel aqui, ó, e verão nos museus a coleção dos troncos, viramundos, bacalhaus, os bacalhaus são aquele utensílio que você batia, né, no escravizado, e que tem lá no romance a carne do Júlio Ribeiro, né, onde Lenita ficava vendo aquilo ali, ela ficava toda extasiada de ver eles apanhando, olha só. Mas está ligado ali à questão da sensualidade. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita, filhos arrancados do seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal e tudo mais. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como daqueles que nasceram e cresceram no próprio momento. Aqui, ó, nasceram e cresceram, né, no pleno horror. Não tem, né, como a gente comparar, né? Então, ele vai dizer, ó, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro o ouvido da alma numa arrastada e contínua melopeia, ao longo gemer. Aí ele vai, bem, finaliza aqui com essa parte, e aí a gente vai aqui para o nosso comando, entender o que ele quer, publicado em 1902, bem depois do fim, né, da total aí da escravidão, pelo amor de Deus, né, um dos últimos países do mundo, se não, posso estar fazendo informação errada, o Brasil foi o último ou penúltimo país, né, por quê? Porque demonstra como o nosso modo de produção estava ligado a isso, né, essa mão de obra, quanto a gente estava atrasado. O texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil. É interessante esse texto do Olavo Bilac, porque o Olavo Bilac ele é visto como? Ele é visto como um poeta parnasiano. Ele é um poeta muito cultista da forma, que valoriza demais o verso, que valoriza demais Via Láctea, né? Que valoriza demais a retórica do poema. E aqui ele vai falar é um Olavo Bilac social. Mas a gente tem que saber também nas aulas do lado de literatura que o Olavo Bilac, ele também era um escritor, foi o primeiro escritor a fazer marketing. Ele fez um poema para vender uma chácara. Olha aí, ele fez um poema para vender uma chácara. Então, vamos ver a carinha dele aqui, para ver se a gente se inspira. Olha aqui, ó. Olavo Bilac. O nosso Olavo Bilac, grande poeta, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Tá? Ver estrelas e tudo mais. Gosto bastante. Bilac tinha um poema de amor belíssimo. Então a gente vai tentar entender aqui, ó. O que ele enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil?
Ele descreve de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Interessante, né? É os meninos brincando, ele faz uma referência a isso. Ele contrapõe a infância privilegiada das crianças da época à infância violenta das crianças escravizadas? Não é isso. Ele antecipa o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social? Exatamente. Porque aqui ele vai tratar disso, ele vai dizer, ó, as crianças de hoje, daquele momento que ele está fazendo, 900 e pouco, elas não viveram o momento da escravidão. Então elas não sabem, e não estão no futuro próximo, pode acontecer esse apagamento, né? Esse futuro apagamento das marcas aqui, ó. Então acaba que essa questão aqui, a resposta é a C. Criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados? Não. Imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos? Olha, bem próximas às questões, né? Mas aqui é mais consequência do que causa. Na verdade, a causa é o futuro apagamento das marcas, né? Que vai gerar indiferença. Então, basicamente, é a letra C. Questão difícil, médio. Vamos colocar aqui. A do Mário de Andrade é mais difícil. A do Guimarães Rosa é fácil. E a do Olavo Bilac, ela é uma questão aqui intermediária. Tranquilo? Então, aqui a gente fecha o bloco dos 3 escritores tradicionais, dos 3 escritores canônicos, né? Que são o Olavo Bilac, o Mário de Andrade e o nosso grande Guimarães Rosa. Agora nós vamos para o bloco dos escritores que já são paradigmas da literatura brasileira, mas ainda não são estudados como esses escritores, eles já não estão ali inseridos nos livros como esses, mas já começam a construir a identidade da literatura brasileira, são protagonistas, tá? E quem são eles? Quem são estes escritores? Vamos lá, é isso que a gente vai trabalhar agora com esses 3 escritores, que é muito importante. As 3 questões que caíram aqui na prova do Enem, nós vamos resolver essas questões para que a gente possa entender. Bem, pessoal, dando sequência aqui ao nosso outro bloco de escritores, nós vamos chamar esse bloco de escritores já necessários para a literatura brasileira, mas eles não têm aquele tempo de estudo como a gente tem lá atrás, no Olavo Bilac, de um Graciliano Ramos, de um Guimarães Rosa, né? Mas já são escritores que têm seu espaço no protagonismo da literatura brasileira. E o primeiro deles, eu vou começar aqui, pelo Itamar Vieira Júnior, com a sua obra O Torto Arado, né? Então, essa obra Torto Arado, é claro que essa obra, ela, né, cairia, né, na prova do Enem, caiu na prova do ano passado, é uma obra importantíssima para essa coisa da identidade cultural do Brasil, essa coisa étnica, essa coisa dos locais que estão ali as marcas da identidade brasileira. E essa questão, que é a questão de número 25, a gente vai lá nela, tá? É uma questão lindíssima, que vai exigir da gente um conhecimento técnico, ela vai exigir da gente essa habilidade aqui, que é a habilidade de concepções artísticas e procedimentos de construção. Ele vai pedir a metáfora, e você sabe que metáfora é substituição, assim como metonímia. A metáfora é uma substituição profunda de uma coisa pela outra, mas no campo aparente parece que não é tão profunda. Quando eu falo Maria é uma rosa, essa comparação é muito simples, né? Ela não é tão metafórica. Mas está tudo cinza sem você. Quando eu substituo o cinza pelo estado de espírito, eu estou fazendo uma metáfora, né? Então, a habilidade 16 aqui. Indo para cá, então nós vamos ver a questão 25, ela vai dizer, aqui do Vieira Júnior, linda essa questão, ela vai falar. Passado muito tempo, resolvi tentar falar. Então, primeiro a gente tem que entender que ela é uma personagem que tem, né, abdicar de falar, dificuldade de falar, e ela recobra a fala, mas com elementos típicos do lugar que ela está ali, que o que é? É a zona rural, é a produção artesanal, o arado, o pai. Isso são os elementos que estão nela ali. Então ela vai dizer, passado muito tempo, resolvi tentar falar.
porque estava sozinha, membreando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar, é outro personagem. Ainda recordo a palavra que escolhi, arado. Então, a primeira palavra que ela falou, né, voltou a falar, ou falar, arado. Palavrinha chamada arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado, carregado pelo boi, rasgando a terra. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha. Vou trabalhar no arado. Vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Então ela fala dessa repetição da palavra arado. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída e dilacerada. E aí, vamos para o comando da questão. Com a perda de parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. E essa tentativa revela uma experiência aqui. Com essa tentativa dela voltar a falar, ela já falou ali que a primeira palavra que ela falou foi arado. Então, a experiência dela voltar a falar está muito ligada à terra, ao pai, né, ao local que ela vive e ao arado. E aí? Reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio? Metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura? Explicita na busca pela palavra o medo da solidão? Confirma a frustração da narradora com relação à terra? Não frustração, né? Um distrator aqui, ó. Sugere na ausência da linguagem a estagnação do tempo? O meu entendimento aqui é porque a ela conectar a fala dela com o arado, ela está substituindo, né? Ela tá substituindo a fala dela com o ato de arar, ou ela está substituindo ou ela está relacionando. E aí, basicamente, a gente vai ter a figura da metáfora. Então, você tem a metaforiza a linguagem como ferramenta da lavoura. Então, esta estrutura que ela propõe, dela ligar a fala dela com o arado, eu acho, na verdade, a resposta é a letra B. Ela metaforiza realmente o ato de falar com o ato de arar. Então, a primeira palavra que ela fala é a metáfora dessa coisa do campo, do fazer. Então, difícil essa questão. Difícil. Mas a gente está em mente que quando ela diz que a primeira que ela relaciona, quando ela relaciona a língua com o arado, ela está metaforizando. Então é esse o gancho que vocês têm que pegar aí. Fechou? Agora, vamos trabalhar com uma. Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham. É impossível não pensar numa prova do Enem, pensar em escritores consolidados agora, recentemente, nos últimos anos, e que trata das questões que estão urgentes, que são os temas étnicos, os temas raciais, os temas de identidade. Senão, a nossa Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, óbvio, né? Cadê? E com uma obra que eu acho eu não poderia imaginar uma obra melhor, que é a Ponciá e Venâncio. Esse livro é um livro pequeno, mas é um livro forte, ele é um pouco realismo mágico, ele lida um pouco essa personagem em busca ali das pegadas de sofrimento ligado à terra, mas a busca pela cidade, e com essa coisa de memória muito bem feito. Um livro fantástico. Então, e tem Caia Conceição Evaristo, normal, é uma escritora, né, que consolidada e que tem essa pegada nos temas de agora. E aí, vamos para lá? Que é a questão 22. Vamos subir aqui, ó. Cadê a questão 22? Cadê a questão 22? 16. Cada questão é uma batalha. A gente trabalha aqui por questões, gente. Olha aqui, achei. Questão 22. Muito lindo isso aqui. Alguém muito recentemente cortara o mato que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luande. Luande me lembra muito Lued Luna, que é uma cantora que também fez um livro belíssimo. Vou mostrar para vocês aqui, vamos aproveitar, sugerir para vocês aqui, a Lued Luna, esse disco dela é belíssimo, que é o disco
É bom mesmo é estar debaixo d'água, que tem um poema, da Conceição Evaristo, lindo poema. Disco aqui muito, muito bonito mesmo. E aí você tem aqui, eu lembrei aqui da Luande e eu lembrei da Lued Luna. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens lá da África entoavam sempre quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. O pai de Luande, eu estou com Lué de Luna na cabeça, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar de casa. Luande não entendia as palavras do canto, né? Mas sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Era uma cantiga alegre. Luande, além de cantar, acompanhava o ritmo batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava de regresso à terra, voltava em casa. Chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. Conceição Evaristo, lindo texto. E aí a gente vai tentar responder, vamos ver o comando. A leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que. Então, o que você tem aqui? Você tem esse grupo étnico preto que veio da África, mas que já passou gerações, né? Mas que ainda mantém ao cantar, ao pai voltar e cantar como homenagem à mãe, mantém ainda essa essência da música de regressar, mesmo que eles não regressem mais. Mas essa coisa de, né? E isso é o quê? É a memória de uma língua africana extinta? Exalta a rotina executada dos jovens afrodescendentes? Claro que não. Sabia que é um distrator absurdo. C. Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral? Interessante. Né? Representa a memória de uma língua africana extinta? Não. A gente tem que tomar cuidado. Essa língua não está extinta, se eles estão cantando ainda. Né? Pode ser que ela esteja mecanicamente, localmente extinta lá, mas ainda há manifestações aqui. Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis? Não. Remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudade da África? Interessante. Daria um embate muito bom. Mas aí onde é que a gente vai? Aí, pessoal, a gente tem que entender que essa questão de literatura aqui que usa Conceição Evaristo, ela está buscando isso aqui, ó, patrimônio linguístico. Gente, muito cuidado com isso. Quando eu trabalho com patrimônio linguístico, eu tenho que ir lá na matriz de referência, vocês têm que anotar aí isso aqui, ó, patrimônio linguístico. Patrimônio linguístico e tradição oral está intimamente ligado. Há uma relação umbilical aqui entre patrimônio linguístico e tradição oral, o que me faz responder essa questão. É o que me faz responder essa questão corretamente. O gabarito dela é a letra C. Então, patrimônio linguístico ligado à tradição oral. Está nas competências 6. Aí confunde a cabeça, né? A gente está falando aqui, ó, patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. É habilidade 20. Essa competência 6 aqui, ó, ela é responsável, não é da literatura, não é, mas vocês lembrem que às vezes os textos literários são usados para questões de língua, para as questões textuais. Língua e textual. Bem, fiquem atentos a isso. Então, aqui, ó, quando você falar, dica de ouro agora aqui, falar de patrimônio linguístico, você vai lembrar de tradição oral também, ok? Então, a resposta certa é a letra C. E agora, vamos para uma escritora que é uma escritora nova. É uma escritora nova. Mas que está nessa linha do Itamar Vieira Júnior, que está nessa linha da Conceição Evaristo, que é a Jaride Arraes, a questão 7. Linda questão. Bem no comecinho. E vocês têm que ficar atentos a novos escritores, vocês têm que ficar atentos a escritores que aparecem agora com essa temática da identidade étnica, racial, social, né? E quem é na obra Redemoinho em Dia Quente, que são um conjunto de contos desta escritora, né? Da Jaride Arraes, ou Jaride Arraes, depende de como você queira pronunciar, já vi gente pronunciando os dois jeitos. Então isso aqui é aquelas obras que aparecem importantes agora
novas obras dos últimos 5, 6 anos, e que já se consolida, como o avesso da pele. Né? Tem que se estar atento, por exemplo, com o avesso da pele. Quem sabe aí eu posso estar profetizando uma obra que venha cair no Enem agora desse ano, uma obra que sofreu censura, uma obra que foi tirada, colocada de novo, e que vai tratar desse conjunto, desse ecossistema social, étnico, racial, muito importante. E importantíssimo, que é a nossa realidade brasileira. Então, o avesso da pele é uma aposta legal aí, tá? E aí vamos ver a questão dela, uma belíssima questão também. Achei muito bonita, que diz assim, ó, mais iluminada que outras. Tenho 2 seios, estas 2 coxas, 2 mãos que me são úteis, olhos escuros, 2 sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Achei legal essa ironia, né? Comprada por R$19,90. Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. A gente está começando a sentir um pouco da tessitura. Gente, você aí, aluno, você que for fazer o Enem, perceba o tom, como a gente fala, né? Você pode falar num tom alegre, ou pode falar num tom forte. Tom é importante dentro do texto. Caminho no escuro com o rosto para baixo, cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Ela está se mostrando a identidade dela, desta pessoa construída a partir talvez de toda essa pressão racial. Dizem, e eu ouvi, mas depois também li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares, umbigos em fogo, foram interrompidos no porto. Um homem, dizem, eu ouvi e depois também li, liderou o levante e todos esses corpos foram buscar outros incômodos. Foram ser incomodados. Olha só a inversão do papel, né? Incômodos e agora eles são incomodados pela cor da pele, sei lá, pela conjuntura étnica, né? Então, nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai revelar as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Então, a gente tem elementos de violência aqui, de raça e gênero. Questiona o pioneirismo do Estado do Ceará no enfrentamento à escravidão? Não questionam. Cuidado com o verbo. Eles mostram, né? Oh, meu Deus. Espera aí que ela subiu um pouquinho. Vou voltar aqui. 7. Cadê? Espera aí que deu uma subidinha. Então, não necessariamente questiona, tá? Não questiona. Vamos subir aqui que vamos chegar. Tá aqui. Mais iluminada que outras, é o nome. Reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da estima feminina? Não há esse objetivo de autoestima. Sugere uma atmosfera onírica? Não. Há um texto, né? Há um texto sincopado, mas a gente não está falando aqui de questão onírica, tá? Não tem questão onírica. Saiu de novo aqui. Então não há de se falar nisso. Tranquilo? E aí, para a gente poder entender, mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão? Esse conceito de mimetizar, não. Mimetizar é imitar, né? Na realidade, é mais simples do que parece. Quem apostou aí na A está correto. Revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Né? Eu digo que é uma cláusula geral, uma resposta muito geral, porque ela quando ela trata do corpo, né? E da violência do corpo, ela vai falar dessa questão da raça, ela fala de como ela é, e da construção da identidade dela, que é ser incômodo e hoje ser incomodado. Então, pessoal, eu fecho aqui as 3 questões: Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior e Jaride, ou Jaride Arraes. Então, 3 escritores aí. Eu tenho aqui uma ideia para mostrar para vocês, aproveitando aqui, um outro bloco de escritores que são estudados, não tanto quanto deveriam, mas que merecem da gente uma atenção muito importante.
Eles já fazem parte aí do nosso panteão, já fazem parte da literatura. E tem caído a prosa de 50. Eu acho que vocês têm aí. Tem um elemento aqui na matriz de referência, que é essa parte aqui, voltando aqui na literatura, que é estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Isso aí vocês têm que fazer aquele resumão, né? Sentar e fazer. Vocês vão colocar ali Barroco, né? Qual a cidade do Barroco? Né? A cidade do Barroco, Salvador. Depois foi transposta para onde? Para Vila Rica, Minas, por causa da mineração. Tudo acontece ali, em Confidência Mineira, tudo ali. Aí depois transferência para o Rio de Janeiro. Aí a gente vai ter tudo ali o romantismo, o teatro, a vinda da família real para cá, romantismo ali, tudo ali em 1808 para frente. Criação de um público leitor, de uma corte, tarará, de jornal e tudo mais. Realismo também foi junto ali, seguindo ali Revolução Industrial, crescimento do Rio. Muda para São Paulo, vem a burguesia. Nossa burguesia era um pouco mais atrasada do que a Europa. Vem a nossa burguesia. Pelo café, pela produção. E aí, São Paulo vira o epicentro do modernismo. Aí nós temos um deslocamento para o Nordeste, pegamos geração de 30. Então, esse contexto vocês têm que pegar. Né? Esse texto e o momento da sua produção. Mas há escritores, por exemplo, como a geração de 50. Quando você pega a geração de 50, a gente estuda lá a prosa nordestina de 50. Você pega a prosa mineira de 50, mas a prosa urbana de 50 ela fica meio, né? Ela fica meio assim, como eu diria, ela fica quietinha. Que aí nós temos, por exemplo, Lúcio Ribeiro, A Crônica da Casa Assassinada. Esse é um livro padrão para entender um pouco os anos 50. Então, se os anos se os anos 30 e 40 e 50, fechando 50, eles são tempos regionais de mostrar, por exemplo, o jagunço, o cangaço. Então você mostra o jagunço, o sertanejo, o cangaço, o retirante. Essas quatro figuras, no 15, do Vidas Secas, né? Da São Bernardo, Fogo Morto, não é isso? Então você tem isso aí. Mas existe o romance urbano, então você tem que dar uma olhadinha nesse romance urbano dos anos 50. E caiu, ó, A Crônica da Casa Assassinada, né? Que é uma obra super interessante. Vamos tentar fazer lá? Então, A Crônica da Casa Assassinada, vamos andando devagarinho aqui, que a gente vai vendo. Então, na prova do Enem aqui você viu, a gente pegou a questão, vamos subindo. A questão 7, mais iluminada que outras, é a Jarry de Arraes, não é isso? Subindo aqui, literatura. Nós pegamos também, andando mais aqui, aqui na 12. Na 12 a gente tem o Lúcio Cardoso. Pronto, chegamos aqui. Chegamos aqui, tá? E aqui a gente vai ter uma coisa muito, muito própria dessa narrativa. Ela é uma narrativa muito forte, né? Ela é uma narrativa meio apodrecida. Então ela vai ter conotação sexual, ela vai ter conotação social muito forte. Então vamos ler. Ainda daquela vez pude constatar a bizarrice dos costumes. Ao me aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantejoulas. Essa figura, então, que a gente está começando a ver, andrógena, né? Transsexual, né? O corpete descia-lhe excessivamente justo na cintura, e aqui e ali rebentava através da costura um pouco de carne. Movia-se ele com lentidão, maneando todas as suas franjas e abanando-se vigorosamente com desses leques de madeira e de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça, semelhava-se mais um turbante ou um chapéu, sem abas de onde saíam vigorosas mechas de cabelo alourados. Como era costume seu também, trazia o rosto pintado, e para isso, bem como para suas vestimentas, apodera-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe. O que sem dúvida fazia sobressair-lhe o nariz enorme, tão característico da família Menezes. Então o que a gente tem na situação aqui? Uma figura contemporânea dessa nova sexualidade, né, dessa nova. E a gente está falando final dos anos 50, 59, que é a obra A Crônica da Casa Assassinada. E aí ele vai dizer, ó, pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica
a renovação da ficção urbana dos anos 50, aqui observada na. Onde vai ter peculiaridade? A gente vai ter que conectar essa ficção urbana dos anos 50, final ali, 60, com o que a gente viu nesse trecho. Então vamos lá. Opção por termos e expressões de sentido ambíguo. Crítica social inspirada pelo convívio com os patrões? Nada a ver. Essas duas não existem aqui. Descrição impressionista do fetiche do personagem. Óbvio, né? Então a gente não precisa nem gastar muito tempo aqui. A nossa mente ela já vai processar esse elemento dos anos 60, principalmente, ali estava a pressão da questão da sexualidade e esse fetiche dele vestido de mulher, né? Então, a letra C, olha que interessante. Então, nós já analisamos 7 questões. Esse autor aqui é um autor importante, um autor que deve ser estudado, acaba não sendo tão estudado. Você pega o próprio O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan, né? A gente tem uma obra que é difícil de ser lida em sala, mas é uma obra que ela já caiu no Enem, né? Ela é pouco estudada, mas ela está ali presente em diversas situações. Uma Paixão Segundo H, Clarice já é mais fácil, né? O Graciliano Ramos é mais fácil, o Machado de Assis é mais fácil, o próprio Cortiço. Mas essas obras um pouco mais assustadoras, é interessante de aparecerem aqui na prova do Enem, como a crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Bem, vamos ver aqui. Eu tenho uma outra questão muito importante de um outro autor, ó, Caio Caetano. Aí eu falo na palestra, ó, aqui Caetano eu falo, essa de Caetano bem legal. Fala sobre a propagação de informações, de notícias, né? Tem uma do JJ Veiga. Uma questão muito legal do JJ Veiga. Deixa eu ver se eu consigo vê-la aqui. Ó, Olavo Bilac, tem do Alfonsos. Mas não é bem literária. Aqui, ó. JJ Veiga, Sombra dos Reis Barbudos, uma obra bem interessante. Então, vamos fazer isso aqui. E aí a gente, né? Vamos fazer uma de poesia. Vamos fazer essa questão e vamos fazer uma de poesia. Toma uma aguinha aqui, né, pessoal? Então ele vai dizer aqui, ó, enquanto estivermos entretidos com os urubus, outras coisas andaram acontecendo na cidade. A companhia baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jacá, nem tapar o sol com a peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices. Mas e as outras bem irritantes, como de pular muro para cortar caminho? Tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vinha adotando ultimamente, principalmente os meninos. E não confiando na proibição só, nem na força dos castigos que eram rigorosos, a companhia ainda mandou fincar cacos de garrafa nos muros. Achei isso um exagero e comentei o assunto com a mamãe. Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Se alguém desobedecesse a proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular o muro quebrando o corte de alguns cacos ou jogando um couro por cima, era apanhado pela proibição. Nhoque! E fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. A gente tem todo um cenário. O JJ Veiga, eu gosto muito de um conto dele chamado Máquina Extraviada. Deixa uma máquina lá e o negócio, né? E o JJ Veiga, ele é esse escritor aqui dos anos 60, 70, né? Consolidado já, né? Sai nas grandes coletâneas. Então é um cara que pode cair outras vezes no Enem, com certeza. E aí? O que vai ser o comando e como vai ser as alternativas? Então, sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 70, bem que eu falei. Aqui representado pelo. Então, essa companhia acaba sendo uma metáfora, né? Ela começa a proibir certas coisas. Lembra muito o quê? A ditadura militar, né? Ali, 64, com 69, o AI-5 e tal. Culto ao medo, inflado por situações do cotidiano. Sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações. Ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras. Incentivo ao desenvolvimento econômico com a iniciativa privada. Espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. Bem, esta questão eu estou fazendo com vocês nesse exato momento. Então, eu não sei a resposta mesmo. Aqui vai ser um teste para a gente, vamos ver se eu posso errar também, sem problema nenhum. Tá?
Então, que elementos que a gente tem? A gente tem aqui uma perspectiva da criança com proibições na comunidade dele, né? Então, a perspectiva da criança sobre coisas que já estavam sendo proibidas, ele chama aqui de companhia, que pode ser plenamente o Estado. E aí, tem essa coisa da segurança. O pai veio para dar né? Ah, veio para dar uma explicação para ele. E aí, vamos lá. Vamos tentar usar a técnica dos distratores. A gente sabe que isso, o que está abordando aqui, sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 70. A gente teve o que em 70? Ditadura militar. Então vamos. Culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano. Pode ser, né? Sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações, não. A B está fora. Na minha humilde opinião. Ambiente de sonho, delineado por imagens perturbadoras, também não. Acho que esse caminho aí das imagens perturbadoras não convém. Então acho que a C está fora. Incentivo ao desenvolvimento econômico com iniciativa privada, a D também acho que fora. Então, esse miolo aqui é distrator. Distrator, 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 ou seja, não é gabarito. Espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. Para a gente poder entender, vamos dar mais uma olhadinha no texto, rapidinho aqui. Vamos lá. Enquanto estivermos entretidos com urubus, outras coisas andarão acontecendo na cidade. A companhia baixa da posição, eternamente bobo, só para o prazer de proibir. Né? Mais outras bem irritantes, como uma de pular muro para cortar caminho, tá de quase todo mundo. E não confiando na proibição só, que eram rigorosas, a companhia ainda mandou ficar cacos. Então, pode ser que a gente especificaria aqui para as crianças, né? Espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. Oculta ao medo, infiltrado em situações do cotidiano. Bem, eu vou optar aqui, olha, eu estou sendo bem transparente com vocês. Aqui ela está muito específica, porque ela vai cair na questão da política de isolamento das crianças. E aqui culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano. Vamos pegar só o finalzinho, ó. Sempre é bom olhar o final, pessoal. Tá? Se alguém desobedecesse a proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular o muro quebrando o corte de alguns cacos, ou jogando um couro por cima, era apanhado pela proibição. Nhoque. E fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. Então, eu vou optar aqui, questão difícil, pela letra, eu vou optar pelo culto ao medo. Eu não vou optar pela política de isolamento das crianças, porque não acredito que seja tão específico, então vou optar aqui pela letra A, culto ao medo. Questão difícil, dá dúvida entre a A e a E. O que vocês acham? O que será? Será que eu vou conseguir acertar? Então vamos lá para A, questão 30. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui que surpresa. Ai, Jesus. É a A. Rapaz, olha aqui, ó. A 30 é A, sem brincadeira. Então, por que eu pensei na A aqui? Eu pensei na A porque não cheguei a verificar a política de isolamento das crianças. Né? Se a gente pensar contexto de 70, o que o pai fez com o filho é o culto ao medo. Então, eu marcaria a letra A e acertamos. Beleza. Pessoal, para a última questão aqui de literatura, nós já trabalhamos 7, 8 questões, né? Nossa, um percentual bem grande da prova. Mas eu acho que tem 10 questões de literatura. Mas vamos fazer a oitava aqui para não ficar muito cansativo o vídeo. Esta aqui, ele vai tratar, tem um poema, né? Essa aqui eu também não tolhei o gabarito, inseri elas agora. É a 31. Então, ela vai tratar, aqui pelo comando, a gente está tratando de um sentimento amoroso, da tradição lírica, que é o que? Verso, o eu lírico, mas se ajusta à visão contemporânea. Então, vamos lá. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês, para as perdas pensadas, um noturno de tempestade, para arrebentar de dor. Uma praia de pedras para chorar, em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão
sobre a mesa posta para dois. Eu entendo aquele momento sublime da discussão onde poderia se abrir assim no meio um grande buraco e aparecer aí um jardim japonês, né? A imagem é muito forte e bonita. Então a gente tem a representação do sentimento amoroso, né, que recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea. Vamos lá. Vamos tentar marcar. Como? Né? Vamos aqui então pensar como. Então, primeiro que a gente tem de dado, a gente tem uma representação do sentimento amoroso, né, que recupera um pouco a tradição lírica. Nós temos dois na mesa, abre um parênteses aí para um pensamento grande, mas se volta que ela está catando os papéis. Sabe que você está tomando café ali na mesa, nada demais. Mas abre uma porta enorme. Invocar o interlocutor para uma tomada de decisão. Questionar a validade do envolvimento romântico. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal. Ou condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. Então, a gente tem duas questões aqui interessantes porque, olha só, entre a toalha branca e um bule de café. Então, a cena inicial cravada é um casal que está na mesa de café. Seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Então, eu não posso falar que eu não amo mais uma pessoa numa mesa de café, com uma toalha branca e um bule. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês, para perdas pensadas. Um noturno de tempestade, para arrebentar de dor. Uma praia de pedras para chorar em silêncio. Uma cama alta para o incenso da despedida. Então, olha o que ele coloca aqui como o oportuno, o local, o espaço para dizer que não te amo mais. Uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então, ele quer invocar o interlocutor para uma tomada de posição? Não. Ele está dizendo que seria apropriado para esse momento. Questionar a validade do envolvimento romântico? Não. Né? Já foi. Já foi, já vai acontecer, já foi dito. O que ele está querendo é um espaço especial para o que foi dito. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado? Não. Ele não quer banalidade. Tá? Transformar em paz as emoções conflituosas do casal? Não. Condicionar a existência da paixão a espaços idealizados? Eu acredito que esses espaços idealizados estão nítidos aqui. Não sei se a palavra correta é condicionar, mas eu acredito que seja a letra E. Porque ela vai trazer para a gente essa ideia do espaço idealizado com a existência da paixão. Será? Mas, no caso de não ser a E, eu diria que seria a D. Eu acho que ou é E ou a D, mas eu acho que eu aposto minhas fichinhas na letra E. Qual que é o número da questão? O número da questão é 31. 31, ela é a C, pessoal. Olha aqui, ó, viu como é que fazer ao vivo é complicado. Diluir em banalidade a comoção de amor frustrado. Então, olha só como é que é o raciocínio dessa questão aqui. O raciocínio dela, e por que que eu errei? Por que que eu errei? Eu pensei assim, nós temos a tradição lírica do amor, né? E nós temos a representação do sentimento amoroso. Então ele propõe que quando você fosse terminar um relacionamento, que seja um local muito especial, nas montanhas, nos Alpes, na praia e tal. Mas aí o que que é a questão de entender a questão? Agora que eu fui entender a questão. Olha só. Mas como que a gente tem a visão contemporânea do amor? A banalidade. Então eu não consegui captar com eu fazendo agora, que eu estou entendendo. Como que isso, a representação do sentimento amoroso, se ajusta à visão contemporânea. Ele vai se ajustar à visão contemporânea na banalidade. O contemporâneo ele vai fazer o quê? O hoje, o agora. Como é que vê o amor? Banalidade. Então eu errei, mas é a letra C. Olha aqui, ó, entre o comando e aqui. Tá vendo aqui, ó? Mas é bom eu ter mostrado onde eu errei, para que vocês possam entender que a gente não é perfeito, né? Não conseguiria acertar todas essas questões. Mas tá vendo, ó? Mas se ajusta à visão contemporânea. Onde que se ajusta a visão contemporânea? Banalidade. O hoje. O hoje vê o amor com banalidade. Fechou, pessoal? Bem, analisamos aí essas questões, fizemos um bloco de 3 escritores cultuados. Estou com essa palavra cultuado, logo tinha que falar, né? Escritores clássicos aí, canônicos, estudados há muito tempo.
3 escritores protagonistas da temática de hoje. Escritores da década de 60 e 70, que foi o JJ Veiga e o Lúcio da Crônica da Casa Assassinada, da Cardoso, né? Lúcio Cardoso. E agora a gente trabalhou com essa poesia, né? Acertei uma, errei outra. Tá bom, porque eu não consegui conectar o que estava óbvio aqui, eu não consegui ver. Fechou? Pessoal, a quem eu já trabalhei aí nos aulões do Enem, um grande abraço. Para os locais que eu ainda vou, que é Espigão do Oeste, Cabixi, pretendo ir para Corumbiara. Um grande abraço para vocês. A quem estiver passando aqui pelo canal que gostou das questões, comenta, dê outras dicas e até o próximo vídeo onde eu vou fazer as questões textuais. Abraço!